Salmo 103. Só os dois primeiros versos do Salmo 103. É um salmo muito amado, né? Um salmo muito lido, muito estudado, muito cantado. É o Salmo 103. A epígrafe diz que convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. É um salmo de Davi. Nós vamos ver os dois primeiros versos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Amém? Que lindo! Vamos repetir somente o verso 2, vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Amém, irmãos? Quando o salmista, ele compôs esse salmo, ele já estava em sua velhice. E eu creio que ele lembrava e convidava a sua alma a lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito. A gratidão é a memória no coração. Às vezes a gente se depara com pessoas ingratas e a gente fica assim, tão triste, né? Ah, meu Deus, eu fiz isso, por que essa pessoa não agradece? Por que não agradece o que eu fiz? É porque a gratidão é a memória do coração. Se o coração esquecer, então não tem memória, não existe lembrança. Então, nós lemos aqui esse salmo e a gente vê que Davi, ele convidava a sua alma a lembrar dos benefícios que o Senhor tinha feito. Então, bendizer é falar bem, bendizer é exaltar, é glorificar, é louvar. E muitas vezes nós esquecemos de louvar e bendizer aquele que nos faz tanto bem, o nosso Deus. Nós somos muito lentos para agradecer. Por que somente eu diz assim, bendiga a minha alma, não te esqueças, porque somos muito lentos para agradecer. Para pedir nós somos rápidos, né? Sempre nós pedimos muito rápido. Irmão, ore por mim, Senhor, me ajude. Então eu lembro que um dia aqui o pastor fez até um convite para a igreja e disse assim, um pastor que veio, não nosso aqui, né? Ele disse, irmãos, agradeçam a Deus assim, orem, comece a agradecer, agradecer, agradecer. Você vai ver, porque na verdade a gente dobra o joelho e começa a pedir, 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 pedir. Isso é o que a gente sempre faz, pedir. Agradecer, nós somos mais lentos. Então tem um conto, não é uma passagem bíblica, isso não é bíblico, é um conto que diz que quando nós pedimos, então pedimos tanto que descem 2 anjos logo cedinho do céu. E quando ele viu a ceia, o pedido logo se pedir, os pedidos se enchem, aí ele leva. Se enche, ele leva. Se enche, ele leva. Mas o outro é de agradecimento. Aí ele fica o dia inteiro esperando e poucos agradecimentos vão. Na verdade, isso é somente para ilustrar. Mas a gente sabe que realmente nós somos muito lentos para agradecer. Mas Davi, ele tinha motivos para agradecer. Por isso que ele convidava a sua alma. Minha alma, olha, engrandece, bendize, engrandece ao Senhor. Porque ele tem feito benefícios. E o que são benefícios? São favores, né? Que nós recebemos e nem somos dignos. Às vezes a gente recebe algo da parte de Deus ou até de alguém que nós nem merecemos. E a gente diz, não, eu nem merecia, né? Eu nem merecia isso, eu nem sou digna. Mas você recebe, esses são os benefícios. E aí nós vamos ver, quando Davi, ele recebe de Deus a oportunidade, né? De estar lá no campo, de ser chamado para ser ungido rei de Israel. Mas antes disso, ele enfrenta urso e leão. Ou depois disso, eu não sei se antes ou depois da unção que ele enfrenta urso ou leão. Mas ele convida a sua alma a lembrar. Você lembra que quando eu estava no campo cuidando das ovelhas, enfrentei o urso e venci. Enfrentei o leão e venci. Humanamente falando, é impossível um homem ele enfrentar um urso e vencer, se ele sair vencedor, se ele não tiver com a arma na mão. Humanamente falando, é impossível um homem enfrentar o leão e ele sair vencedor. Mas Davi, ele venceu o urso e venceu o leão. E ele convida a sua alma a agradecer e dizer ao Senhor. Aí nesta tarde a gente vai lembrar, será que você durante 2022 enfrentou urso? Será que você enfrentou leão? Será que você não foi jogado lá na cova dos leões em 2022? Mas você saiu vencedor. Está aqui, engrandeça ao Senhor. São momentos e motivos que nós temos de engrandecer ao Senhor. Aí Davi
É uma outra também palavra que a gente poderia depois meditar, estudar. Por que o pão, por que o queijo, né? O pão, os seus irmãos, os soldados que ali tivessem por perto iriam comer, iriam se alimentar, mas o queijo para o capitão, ele iria se fortalecer, teria mais nutriente, né? Então, ele leva, mas quando ele chega lá, ele vê alguém afrontando o exército, e ele diz assim: não tem nome aí em Israel que possa lutar comigo. Quando Davi ouve aquele, fica inquieto, ele diz: que esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus, quando ele vai lutar, que todos nós já conhecemos a história, mas quando ele vai lutar, ele diz: olha, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Como foi que você venceu 2022? Em nome do Senhor dos Exércitos. Se você só venceu o gigante, porque o Senhor estava com você. Não é? Então, naquele momento, quando Davi joga, lança aquela pedra na funda, é humanamente impossível uma pedrinha derrubar um gigante de 3 metros. Um homem preparado, um homem fisicamente guerreiro, já havia vencido inúmeras batalhas, e ele não estava em momento algum temeroso, porque Davi era apenas um rapaz. Ele talvez assim olhou para ele, como ele disse: por acaso eu sou um cão? Será que você vem me com vara? Mas eu vou para você com espada. Mas Davi tinha algo que o gigante não tinha: o Senhor. Então nós temos o Senhor para lutar as nossas lutas, e quando nós pensamos que vamos ser vencidos, aí o apóstolo Paulo diz, né? Quando eu penso que eu estou fraco, então eu sou forte. Então, quando nós pensamos que estamos fracos, né? O Senhor diz: olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está aqui porque o Senhor te sustentou. Tem motivo para agradecer? Então eu agradeço ao Senhor. Louvado seja Deus. E aí o gigante é abatido. Uma certa vez eu tive um sonho. Eu estava lembrando ali, quando a irmã Maria falou que da palavra, eu peguei aqui o Salmo 103 e comecei aqui meditando. Eu lembrei, um dia eu tive um sonho e eu sonhei que um grande gigante, só que era um ser, não era humano, era espiritual. Ele entrava para entrar em minha casa, e eu fechava a porta, ele abria, eu fechava, e aquela luta, aquela agonia. E naquele momento eu vi uma caixa de fósforo. Aí eu ouvi uma voz que dizia: tira 3 fósforos, acende e joga no gigante. Mas eu dizia: fósforo, como é que eu vou vencer? Só que à medida que eu ia lançando aquele fósforo aceso, ia pegando fogo nele, partes dele ia se consumindo, mas no terceiro é que realmente ele explodia, e aí saía daquele sonho agoniado, eu saí daquele sonho agoniado. E depois o Senhor começou a me trazer a memória. Um seria a palavra, o outro a oração e o outro o jejum. Não podemos vencer gigante sem oração, leitura da palavra e jejum. Quando nós pensamos que vamos vencer qualquer gigante que se levante contra a nossa vida espiritual, se você pensar que tem força, você será vencido. Mas quando você vencer com oração, com jejum, quando você começa a ler a palavra, começa a jejuar e orar, aí a Bíblia diz: somos mais do que vencedores. Olha, ser vencedor é bom, mais que vencedor, são prêmios que nem o pódio dá, né? O pódio dá o prêmio do primeiro, do segundo mais abaixo, do terceiro do lado, mas o mais que vencedor, só quem dá é o nosso Deus. E o louvo a Deus porque Ele nos faz mais que vencedor. Nunca, em batalha alguma, o crente diz assim: eu perdi. Ai, não, assim não tem jeito, eu perdi, eu sou um perdedor. Só se ele não tiver Jesus. Mas se ele tiver Jesus, pode vir o que vier. Ele diz: eu sou mais que vencedor. Pode vir o que vier, o gigante que vier. Ele diz: eu sou mais que vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus. E aí Davi vai lembrando, trazendo a sua memória, o que o Senhor trouxe de benefício para a minha vida. Já estava na velhice, e agora, minha alma, bendiz. Agora não esqueça de nenhum dos teus benefícios, dos benefícios que o Senhor fez para comigo. E aí eu comecei a lembrar que Davi teve amigos fiéis, sim ou não? Davi teve amigos fiéis, e um desses amigos está escrito na palavra do Senhor, que um desses amigos que Davi teve foi tão fiel que um dia Davi estava com sede. A batalha estava ferrenha, Belém estava cercada pelos filisteus. Aí a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo
E o versículo 17: desejou Davi beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então 3 amigos de Davi, 3 homens valentes de Davi, entraram, romperam o arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. Mas 3 homens valentes de Davi, amigos leais, amigos fiéis, não disseram nada a Davi, porque certamente Davi não iria permitir, mas eles romperam todos aqueles soldados, guerreiros que estavam lá na cidade e chegaram na fonte, encheram lá, com certeza, aquela garrafa para nós, mas na época, aquela botija, o que eles, não sei o que eles levaram, mas eles encheram e voltaram para Davi. E quando ele chegou, que entregou a Davi: toma, meu amigo, meu senhor, bebe da água da fonte de Belém. Ele disse: não, eu não vou beber, porque isto é vida. Vocês arriscaram a vida de vocês, mas eu vou derramar perante o meu Senhor. Isto é gratidão. Se você parar para pensar, quantos te ajudaram em 2022? Quantos amigos você recebeu ajuda? Quantos oraram por você? Quantos guerrearam a sua causa? Quantos trouxeram água para você beber? Água fresquinha lá da fonte de Davi, mas estavam cercadas lá por inimigos e a vida deles correram risco. E você nem agradeceu. E você nem lembrou que aquilo ali poderia ser motivo de morte para ele. Quantos enfrentaram o inimigo por você? Mas nesta tarde, o Senhor pede que traga lembrança o benefício que o Senhor tem feito. Você tem amigos leais? Se você tem, agradeça a Deus por isso. Diga: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor traz para a minha vida amigos leais. Agradeça a Deus pelo perdão. Um dia Davi, ele cometeu algo que todos nós dizemos: meu Deus, como que Davi, um homem escolhido por Deus, como que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele fez uma coisa dessa. É que nós esquecemos que Davi era homem. Quando a Bíblia diz homem segundo o coração de Deus, mas primeiro ele era homem, ou seja, natureza pecaminosa, falho. Ele era sujeito a qualquer, como qualquer um de nós, a pecar. Mas quando Davi cometeu o pecado de homicídio e de adultério, a Bíblia diz que um dia Natan chega perante Davi e começa a conversar com ele. Natan era um profeta, Davi o rei. E ele disse: ah, meu Senhor, um certo homem, ele tinha uma fazenda muito grande, muitas ovelhas, olha, tinha muito gado, tinha muito pasto, mas o outro amigo, o vizinho, só tinha uma única ovelhinha. E aí ele começou, recebeu alguém e ele mandou matar aquela ovelha e tal, e começou a contar aquela história. Quando Davi ouviu, ele indignou-se e disse: este homem é digno de morte, como é que ele faz tal coisa? Pede do outro aquilo que o outro só tinha um, ele tem tanto. E aí Natan olha para ele e diz: meu rei, este homem é você. Olha, você tem tantas mulheres no seu harém, você tem tantas mulheres que o Senhor permite você ter. Você tem esposas, mas você mandou buscar de Urias, que só tinha uma só esposa. E você, além de adulterar, você ainda mandou matá-lo. Diante de Deus, isto está nu e patente. Mas a Bíblia diz que no Salmo 51, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova o espírito reto, mas não se afaste de mim tua presença. Isto é pedir perdão, isto é arrependimento, isto é reconciliação. Davi convidou a sua alma a lembrar dos benefícios que Deus tinha feito para com ele. E Natan disse: olha, Davi, passado está o teu pecado, está perdoado. Agora tua descendência vai
dias os amigos vieram, pararam, eu primeiro disseram, nós não temos palavra, e ficaram parados 7 dias, olha o sofrimento de Jó. Mas quando Jó falou, mesmo se bagunçado, mesmo se Obrigado. Ele disse: o meu Redentor vive e um dia ele se levantará. Deus se levantará a nosso favor. Está difícil? Está impossível? Não. Porque Lucas 1,37 diz: para Deus não existe impossível. Não existe impossível para Deus. Então, nós temos motivo para agradecer. Agradeça pelo respirar. A cada dia que você acorda, respirou, agradeça pelo respirar. Agradeça pela sua vida, pela sua família. Agradeça pelos amigos. Agradeça pela igreja. Tem pessoas que criticam, que falam mal, que diz isso, que diz aquilo. Agradeça pela igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você faz parte da igreja do Senhor, então agradeça a Deus pela igreja. A Bíblia também diz que nós somos casa e templo do Espírito Santo. Agradeça pelas vestes. Quantas vezes alguém reclama, mas a Bíblia diz que nem o lírio do campo se vestiu como Salomão, né? Se veste como um de nós, porque o Senhor nos alimenta e nos veste a cada dia. Uma certa vez, como nós sabemos que o povo de Deus passou 40 anos peregrinando, mas a Bíblia diz que os seus sapatos e suas vestes não se gastaram, porque o Senhor cuidou. Então o Senhor cuida de nós. Agradeça a Deus por quem te ajudou. A irmã nessa tarde pediu ajuda. Ela vai ser ajudada, mais na frente ela vai ter motivos para agradecer. Mas quem foi ajudado durante todo este ano, não esqueça.